Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi, pessoas! Passando para avisar que dia 22 de maio agora, a gente vai ter uma viagem no tempo aos anos 1920. O Martini na Escrivaninha. Um evento com história e muitos bons drinks. Inscrições pelo Simpla. Olá! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos conversar a respeito de línguas artificiais e fictícias, línguas construídas desde as utopias de sonho em criar uma linguagem universal entre todas as pessoas do globo terrestre, até as línguas criadas pela literatura e pelo cinema. E aí, gente, vai ter salgação em Klingon hoje? Bom, eu sou Ana Rusch, sou escritora e até já me aventurei a criar frases numa língua fictícia. Mas antes de falar disso, eu queria chamar as pessoas glamourosas que dividem comigo as ondas sonoras para se apresentar. Tiago, por favor. Oi, eu sou Tiago Ambrosio Lage, escritor e professor. Eu confesso que esse assunto me encanta e eu já cheguei a estudar uma língua construída durante algum tempo. E não inventei as minhas próprias línguas ainda. Vanessa, por favor, se apresente. Olá, eu sou Vanessa Guedes, escritora, e por um acaso do destino também sou programadora, então também sou fluente em línguas inventadas para conversar com máquinas, não com humanos. E quando eu era adolescente eu aprendi as línguas tolkianas aos 13 anos de idade, alguma coisa, não fluentemente, mas porque eu queria aprender aquele segredo, sabe? Sim, sabemos. Vamos falar disso aqui hoje isso também. Bom, antes da gente começar o episódio, eu queria trazer uma citação para nós abrirmos os trabalhos, mas como eu não sou fluente nesse idioma, eu queria pedir para o Tiago ler a citação e no final do episódio a gente vai contar em qual língua construída que a frase que o Tiago vai ler está. Por favor, então, faça as honras. Obrigado, Ana. Sur neutrala lingua fundamento, comprenante uno la alian. La popoloi faros en consento, unu grandan rondon familian. Maravilha! Então, no final do episódio, a gente vai saber em qual idioma, em qual língua construída essa estrofe que o Tiago acabou de ler está. Bora para o episódio, então? Bom, então antes da gente começar a falar sobre línguas construídas, eu trouxe um trecho muito bonito do educador boliviano Mário Rodrigues Ibáñez, que quando ele critica a noção de progresso no capitalismo, ele traz um aspecto linguístico da língua aimara, o aimara, que é uma língua, enfim, que não é construída, né, uma língua real, mas que também tem a ver com outras, que tem uma relação com outras línguas indígenas latino-americanas. Então, para eu não me falar besteira, eu trouxe esse pedacinho e queria pedir para a Nessa ler um trecho, então, do Mário Rodrigues Ibáñez para vocês. É muito difícil falar do passado em idiomas indígenas, porque o passado, na estrutura linguística indígena, é diferente da conjugação verbal do castelhano, do português. Ele só é possível a partir do presente. O passado não acontece como o que já foi, o que é cancelado pela história. Só é possível se você traz o passado para o presente, linguisticamente falando. Obrigada, Nessa. E eu achei muito interessante esse trecho, depois a gente coloca a referência completa para vocês lerem, porque o Mário Rodrigues Ibáñez está discutindo o que seria o bem viver. E ele trouxe a dimensão linguística para falar que a própria estrutura da língua Aymara ou Aymara é uma forma de reconhecer o mundo. Algo que a gente já conversou até nos episódios passados, que foi no 17, que a gente conversou sobre língua nativa, e no episódio 18 sobre língua estrangeira.
E então, cada estrutura linguística retrata o mundo de uma maneira muito particular. Então, aqui especificamente, a noção de futuro, ela aconteceria no presente, que é algo que eu acho que é muito potente, inclusive tem uns desdobramentos aí, o pessoal que gosta de estudar assuntos decoloniais é muito interessante. E quando a gente cria uma língua construída, esse tipo de fator, ou seja, uma língua dá conta de retratar um mundo específico, fica muito mais evidente. E por que a gente inventa essas línguas? A gente já não tem linguagens, idiomas suficientes que nos cercam? E aparentemente não, exatamente porque as línguas inventadas, artificiais, ficcionais, elas criam laços entre pessoas, elas criam mundos e universos, elas trazem emoções, elas nos fazem rir, e elas exprimem utopias que talvez a gente não conseguiria exprimir tão bem nos idiomas que nós, enfim, detemos, que a gente aprende ao longo da nossa vida. Então, para começar, eu queria pedir para o Tiago e depois para a Vanessa, para vocês comentarem sobre algumas línguas construídas pelo cinema e pela literatura. Né? Eu sei que o Temblage estuda uma, que é uma certa utopia linguística, e depois a gente vai batendo esse papo. Verdade. Apesar de eu estar super enferrujado, eu já estudei o Esperanto um tempo, né? E que dentro dessa lógica aí de línguas construídas, foi uma língua inventada por Zamenhof, um oftalmologista judeu-polonês. Ele viveu de 1859 a 1917, e o objetivo dele ao construir essa língua é que ela fosse uma língua universal, mas não em substituição às línguas nativas, às línguas naturais, mas sim como uma segunda língua universal. E o objetivo dele era que isso, de alguma forma, mitigasse o domínio cultural que a gente tem quando a gente precisa de uma língua franca que seja uma língua nacional, que seja uma língua natural. Né? E isso acontece porque, fatalmente, países cujos falantes são nativos dessa língua acabam tendo uma vantagem econômica e um domínio cultural sobre os outros. É o que acontece hoje com a língua inglesa, mas aconteceu no passado e em outras regiões do mundo com outras línguas. Né? O francês, né? o grego, né? O latim. Latim. Exatamente. Em vários períodos, né, essas línguas tiveram uma preponderância e esse tipo de domínio. Então, assim, é uma língua que foi construída para ser regular. Parte dessa utopia, dentro das línguas com essa proposta, foi a que foi mais bem sucedida, né, que tem o maior número de falantes no mundo, tem uma literatura própria, tem falantes nativos, mas, até pelo contexto no qual ela foi criada, ela é uma língua que ela também é muito passível de críticas, né, porque é extremamente eurocêntrica, né, a maior parte dos radicais, a pronúncia é derivado de línguas europeias, não só da Europa Ocidental, mas também alguma coisa de línguas eslavas está presente ali, mas muita coisa de línguas neolatinas, do alemão, né, e radicais que eu só fui descobrir que era alemão anos depois, quando eu estudei alemão. Né, tipo a palavra, o verbo voar, flugas, né, que tem mais a ver com o alemão do que com as nossas línguas latinas. Mas aí tem toda essa... Fliga, em sueco. Hã? Sueco também? Fliga. Do ramo germânico, né? Mas quando a gente pensa nisso, a gente ainda está muito no campo indo-europeu. Então, você ter uma língua universal que privilegia esse ramo linguístico, você está deixando de fora, né, as línguas semíticas, né, as línguas do ramo, do grupo de línguas ali chinesas, né, de outros países asiáticos, né, as línguas dravídicas, da Índia, assim por diante, né, as línguas nativas da América. Então você tem uma proposta que é universal, mas era um universal muito europeu. E, além disso, a própria estrutura da língua é uma estrutura que traz um machismo inerente à língua pela forma como o feminino é construído. Né? As palavras femininas são derivadas das palavras masculinas, por meio de sufixação. Então, assim, tem todo esse interesse, mas, por outro lado, existem, né, essa problemática. E teve outras iniciativas também, algumas que eu posso citar que foram relativamente bem-sucedidas, né, apesar de não ter sido como o Esperanto, seria a Interlíngua, que também tem essa raiz latina, e Volapük, que tem uma raiz mais germânica ou eslava. Eu não sei muito bem, nunca aprofundei muito nisso. E tem o Ido, que ele foi criado a partir do Esperanto. É uma língua artificial derivada de outra língua artificial. Ido é uma palavra em Esperanto que significa filhote, né? Esse sufixo id é um sufixo de filhote. Então, coco é galo, coquido, né, seria pintinho.
né? Um rundo, cachorro. Rundido, cachorrinho, filhote, né? E o ido, ele foi criado para tentar exatamente mitigar alguns problemas do Esperanto, especialmente nessa relação sexista, mas ainda com a manutenção dos radicais, tudo muito eurocentrado. O interessante, quando eu estudei, né, nessa época do Esperanto, foi poder me comunicar com pessoas de outros países sem a necessidade de ter uma comunicação intermediada pela língua inglesa. Isso foi uma oportunidade muito interessante. Eu conversei com pessoas da Hungria que não falavam inglês, de vários outros países, né, muito da Europa, mas na Alemanha é muito estudado, é muito difundido. Também na China, o Brasil é um dos países também que tem destaque nisso. E uma situação bem peculiar foi que eu comecei a acompanhar um portal de notícias chinês em Esperanto. Ai, que E delícia. foi muito Olha interessante, só. porque na época o presidente da República foi numa visita à China e eu pude acompanhar essa visita na cobertura jornalística dos dois países. É muito diferente. É muito, porque aqui as notícias eram do tipo, nossa, o presidente ele está abafando na China, né? E lá as notícias, a tônica era mais, nossa, mais um presidente veio aqui pedir a nossa bênção. Sabe, assim, Adoro. dá pra gente entender essa proporção de escala, essa simetria nas relações internacionais, que é uma coisa que na imprensa local a gente tem essa dificuldade de perceber. Eu também acabei lendo algumas coisas escritas em Esperanto para treinar, mas sobretudo, né, quando a gente estuda Esperanto, acho que foi um dos hates gratuitos que eu já recebi, né, que as pessoas falam, Esperanto, que legal, aquela língua que já nasceu morta, né? Aí você fala assim, nossa, que gratuito, né? Realmente não, é uma língua viva, mas mesmo que não tenha uma utilidade prática tão imediata, porque, por exemplo, eu falo inglês, né, já é língua franca, não tem muito, eu acho que tem muito essa questão de ideologia, né, às vezes fazer coisas por uma ideologia que a gente acredita, no aprendizado de outras línguas. O Esperanto ajuda, porque a gente não está acostumado a desconstruir e sistematizar a nossa própria língua nativa. A gente estuda gramática no colégio, mas a gente vive com aquela gramática intuitiva. É aquela vírgula onde respira. Eu vou escrever, né, pago ao invés de pagado, porque pago eu acho que soa melhor, né? E quando você pega uma língua estrangeira para estudar, você vai ver caso, objeto direto. Esperanto tem declinação de caso. Mas não é aquela loucura do alemão, do latim, né, do húngaro, do finlandês. É mais suave. Mas você vê caso, declinação, tempos verbais, né, qual que é a diferença do subjuntivo para um imperativo, né, indicativo e assim por diante. Só que como o Esperanto é uma língua feita para ser fácil e regular, você consegue aprender todos esses conceitos de forma hipersistematizada. E isso depois te ajuda no aprendizado de qualquer outra língua, porque você aprende a desapegar das estruturas da sua língua nativa, mas sem a complexidade inerente a outra língua nativa, né? E isso eu vi num artigo, num site que eu vou colocar depois no card, né, para vocês, que é o site Fluent in 3 Months, né? Fluente em 3 meses em inglês. É de um irlandês, ele trabalha com essa questão de ensino de línguas, e ele mostra o relato de aprendizado dele de várias línguas. Ele já morou no Brasil um tempo, fala português muito bem. E ele tenta exatamente desconstruir essa visão que o aprendizado de língua estrangeira é uma coisa difícil e impossível, especialmente se você não tem, abre aspas, o dom, fecha aspas, que esse negócio do dom é outro pano pra manga, né? Do tipo. Sim, Tem gente levantando a sobrancelha aqui na câmera, vocês não estão vendo, mas é isso. A gente rola o olho quando a gente ouve isso, né? E a questão da idade também. Né? Porque tem que aprender novo, senão que é balela. Só que aí ele fala de várias línguas, ele ensina várias técnicas, né? Ele vende lá também o livro, o método dele, mas tem muito material gratuito. E ele tem alguns textos falando especificamente do Esperanto. Aí depois eu coloco o link para vocês. Então, assim, a minha experiência mais próxima com língua construída é essa. Tem as outras via literatura e tal, mas eu acho que esse relato ele é mais pessoal, assim, talvez ele seja mais pertinente por causa disso. E acho que agora. Pode abrir mais o leque também. E eu acho que agora o pessoal já desconfia qual seja a língua da citação. Mas aí é uma fica emoção. pista. Depois a gente ouve ela de novo. É gostoso ouvir Fica um mistério. línguas que a gente também não sabe. No meu caso, né? Vanessa, você comente. Muito bem, eu vou voltar lá, retornar, porque você perguntou de línguas da literatura e do cinema que a gente conhece, que são inventadas. Quando a gente falou dessa pauta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Baldolino. Vocês já escutaram falar desse livro? Sim. É um livro do Umberto Eco, né, que conta a história aí desse personagem que dá nome ao livro, Baldolino, que é livremente inspirado no São Baldolino, o próprio,
porém a história do livro se passa alguns séculos antes, né? O primeiro capítulo desse livro é uma língua inventada per no mucho, né? É a interpretação do Umberto Eco do que seria o italiano falado no século XII por uma pessoa semi-analfabeta. Né, um membro do povo, né, um plebeu normal. E por quê? Esse primeiro capítulo do Baldolino se chama Baldolino começa a escrever. E aí é um capítulo inteiro dessa língua inventada, que na verdade é uma história especulativa, né? Não é bem é uma ficção, mas é uma história especulativa também, porque o Umberto Eco estudou, né, a estrutura da língua e tal para remontar, né, essa parte aí da história. E esse livro, ele mostra o personagem aprendendo a importância do registro escrito, enquanto ele vai escrevendo do jeito que ele fala. Então também tem essa outra camada. E eu peguei o original em italiano do Eco, porque eu tava na dúvida se realmente tinham traduzido essa parte quando a gente lê em português ou não, porque me parece muito assim, uma mistura de latim com italiano e português, sabe? Eu pensei, será que foi isso mesmo que o Eco escreveu, eles nem traduziram? Aí eu fui atrás e não, na verdade, eles traduziram sim a língua inventada, que eu achei muito curioso, e aí eu peguei o volume do Baldolino em inglês, na biblioteca aqui na Suécia. E aí eles também traduziram para inglês. E o que eles fazem? Eles pegam a raiz das palavras que são o italiano puro, atual, e aí eles traduzem diretamente para o idioma que eles estão traduzindo. Ficou muito bizarro, mas funcionou, porque é uma língua estranha. E essa foi a primeira língua, foi na verdade a terceira língua, mais ou menos, inventada que eu tive contato, porque a primeira vez que eu li o Baldolino, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, eu peguei uma edição no colégio. E aí eu tinha recém-lido O Senhor dos Anéis. Quando eu peguei, foi o primeiro livro que eu peguei depois de ler O Senhor dos Anéis, foi o Baldolino. E no Senhor dos Anéis eu passei pela grande aventura de descobrir essas línguas que o Tolkien inventa, né? E aí fui para fórum de internet e descobri que tinha fóruns de pessoas que tentavam falar as línguas. E tinha livros ensinando como falar, né? A primeira coisa que eu fiz foi aprender a escrever em rúnico, que era como os anões escreviam, porque era o mais fácil. Porque pelo que eu entendi que eu li na internet, o rúnico era só uma transformação da nossa língua, a nossa língua que a gente fala, no rúnico. E aí eu fui olhar lá em português, aí eu descobri que não batia com as palavras em português. Porque, claro, o que estava escrito no livro era o rúnico em inglês, não o rúnico em português. Aí eu fiz toda essa jornada de traduzir para outro idioma e tal, e eu também não gostava de inglês, eu não estudava inglês no colégio, eu aprendi inglês como adulta, né? Então naquela época eu não sabia nada, então para mim foi meu primeiro exercício linguístico, digamos assim, sabe? De pesquisar, de fazer um exercício de traduzir, enfim. E aí tem o élfico, que é bem mais complexo, porque realmente são línguas aí. E o élfico, ele não é só um élfico, né? O Elvish, que o Tolkien criou. São acho que 3 ou 4, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui rapidinho, que eu anotei. Enquanto a Vanessa fala disso, só queria parabenizar aí que, pelo menos na tradução da Record de 2001, foi o Marco Lucchesi que fez esse trabalho de traduzir uma língua inventada pelo Umberto Eco no Baldolino. Que é legal dar os créditos da tradução, né? Pessoal valente. É porque esse é um desafio e tanto, né? Sim, parabéns, moço. Então, o Elvish, né, ele tem o Brent principal que aparece nos livros, que é o Quenya, que é o Quenya, e tem o outro que é o Eldarin comum, Sindarin e o Goldugrim. E aí ele é como se ele tivesse criado uma língua principal, e dessa língua principal ele cria outras 3. E aí a principal, que é o Quenya, é tipo a língua cerimonial dos elfos. E aí ele coloca a língua, essas variações da língua, dependendo da ocasião, né? Que os personagens ali, que a história está acontecendo. Então eu acho que isso acrescenta bastante, assim, a experiência de tentar entender como que essas línguas se colocam dentro da história também. E eu acho que dá pra ver lá no Silmarillion mais um pouco disso do que no Senhor dos Anéis em si. Mas eu não vou entrar nessa seara não, gente. Um comentário que, como o Tolkien era linguista, né? Isso reflete bem as línguas naturais também, né? A questão do latim litúrgico com o latim vulgar, que depois foi desmembrando em outras línguas, né? Parece bastante com as nossas línguas. Exato, ele faz
Meu Deus, eu ia inventar uma palavra agora. Eu falo assim, ele mimica. Ué, mas a gente tá no episódio de língua inventada, se joga? Esse é o episódio que pode. Ele mimetiza, pode ser. Pode fazer isso. Ele mimetiza. Eu vou entrar em outro assunto, então, agora que é mais polêmico, que eu não ia trazer pro podcast, mas agora eu vou falar por um minutinho sobre isso, que é quando você mora fora do seu país de origem e você fala com outras pessoas de outros lugares, vocês criam o seu próprio dialeto, né? Então, acho que aqui, onde eu moro, a gente cria, assim, algumas coisas e eu acabo fazendo isso com português e outras línguas que eu sei. Eu meio que misturo os verbos às vezes. Enfim, o que mais que eu ia citar? Ah, sim, tem o Dothraki do Game of Thrones. Vocês chegaram a olhar alguma coisa mais profundamente? Porque eu nunca estudei essa língua. Tipo, nunca... Não, de chegar a estudar, não, mas eu vi uma coisa sobre o Alto Valeriano, que eu acho que seria talvez semelhante ao Quenya, né, dentro do universo do Game of Thrones, né, de ser uma língua litúrgica tradicional, que eles tiveram uma problemática que o homem que foi contratado para fazer as línguas foi contratado para a série, porque eles iam precisar ter diálogos nessas línguas. Só que no livro, quando a Daenerys pede para o dragão queimar uma pessoa, ela fala Dracarys, que é uma raiz latina. E depois ele tinha que se distanciar do latim. Aí eles inventaram um artifício lá que Dracarys passou a significar não dragão, mas fogo do dragão. Então teve todo esse rolê. Tipo assim, é uma coisa que eu queria estudar, mas é foda, porque... Nem sei se pode falar foda, mas você entra nesse buraco de coelho aí, depois você tá falando do Dothraki, quer entrar em fórum pra falar do Dothraki, comprar o cavalo. Você entra no buraco negro. Gente, quando eu era adolescente, tive essa experiência com o livro do Tolkien e com o Baldolino. Foi muito bom, porque depois eu fui estudar línguas de verdade, línguas que existem, e aí eu já tinha sacado algumas estruturas, como é que elas variam nos idiomas que a gente aprende, entendeu? Então, por exemplo, eu estudei francês no colégio, e aí foi uma boa base para quando eu adulta fui estudar o inglês, aprender a usar verbos compostos, auxiliares, enfim, porque era uma coisa que eu tinha tido contato um pouco no francês. Então, a mesma coisa aconteceu com, né, as línguas inventadas. Não, muito bom. E é muito interessante porque tem congressos das vários tipos de élfico, não sei nem se eu posso falar em variação, né? Acho que são idiomas mesmo do mesmo ramo linguístico ou de um ramo linguístico comum. Então é muito interessante porque, enfim, tem muita gente estudando isso. Klingon, então, encontros, palestras, né? O pessoal já chega com vocabulário avançado também, né? Então é muito interessante que eu acho que essas línguas inventadas, construídas, elas trazem esse lado lúdico, de aproximar mesmo comunidades de fãs e de pessoas que gostam muito de alguns livros, né? Eu queria falar um pouco a respeito sobre sintaxe, a respeito de sintaxe, porque sintaxe é uma coisa que a gente não enxerga quando nós somos falantes comuns dos idiomas, mas a gente tem domínio o tempo inteiro dela, né? E uma das diferenças entre uma língua e um código é que uma língua possui sintaxe. O que é sintaxe, né? É a forma ali de organizar as coisas, de dar ordem para as palavras. Então, por exemplo, se eu pensar no latim, né, que às vezes tem o verbo no final, se eu falo a sorte está lançada, eu falo alea jacta est, ou jacta est. Ou seja, que é a sorte lançada está. Então, o verbo vai para o final. E quem já estudou alemão, por exemplo, sabe que tem todo o lugar do verbo varia muito, né? Assim como quem fala inglês, que vai para frente, vários idiomas têm posições sintáticas diferentes para posições dependendo da função daquela frase, né? Um código é uma coisa mais simples, né? Porque o código ele só é focado no léxico, ou seja, no vocabulário. E ele é muito presente no dia a dia, ele é tão presente que a gente nem enxerga o código, né? Então, e para que servem os códigos? Para falar, por exemplo, para facilitar quem precisa soletrar coisas, né? Tem o alfabeto fonético da OTAN, que vocês devem conhecer, que o pessoal da hotelaria usa, o pessoal dos aeroportos usa, Forças Armadas, que é aquele Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Tem o código Q, que vocês já devem ter ouvido também, o QAP, que significa ter alguém na escuta. Então, o código ele é focado mais no vocabulário, mas ele é muito útil também, não só para simplificar frases que precisam ser faladas o tempo inteiro, ou ser mais técnico, mas também para esconder alguma coisa, camuflar alguma ideia. Então, sem falar muito de linguagem de máquinas, que ainda a gente vai ter um episódio para falar sobre isso, vocês podiam comentar?
Você censura, influenciando. Você censura, porque eu só posso falar sobre isso. Eu já tava pensando em falar do Alan Turing, mas eu falei assim, agora eu não sei se eu pego ele pra mim. Pelo fato dele ser gay, eu só deixo pra Nessa, por ele ser cientista da computação, do tipo. Você pode falar e eu complemento, não tem problema. A gente pode levantar umas bolas pra ir. A gente divide. A gente divide o Alan Turing, a gente tem... Não, gente, não vai queimar pauta, não vai queimar pauta. Sabe o que é engraçado, Ana? Que você falou que a diferença entre língua e código é a sintaxe. E aí eu ri aqui, escutando porque os códigos de programação, as linguagens de programação têm sintaxe. A primeira coisa que fala é isso. Eu aprendi o básico de programação e eu achei muito legal que se usava essa palavra, né? Mas quando eu fui pesquisadora da linguística, muitos anos atrás, a gente tinha bastante gente da ciência da computação conosco, porque tem muito ponto de contato, evidentemente, né? Inclusive, eu acho que dizer que é um código, eu também acho que não é a forma correta, né? Talvez em português, não sei. Mas aí teria que pensar, né? Qual que é a definição que eu estou usando de código, né? Mas sim, programação tem muita sintaxe, porque você não pode inverter as coisas, senão não dá certo o programa. Exato, não vai funcionar, né? Inclusive, a gente usa muito o termo semântico também na programação, principalmente na parte front-end que eu trabalho. Esse código não está semântico. Então, e tem essa, eu acho muito lindo esse lugar em que é da mesma raiz, né, mesma denominação, porque são ciências muito próximas, né? Eu vou começar então com uma coisa mais juvenil, né, que foi um código que eu tive contato aí na minha juventude, que eu acho que foi a juventude de muitos leitores brasileiros, que foi com a obra do Pedro Bandeira, né? Começa com a Droga da Obediência, né? Aquele grupo de adolescentes ali, os caras. E eles tinham códigos, né? Era um pouco uma coisa de espionagem aquilo ali, né? O livro, a brincadeira toda. E era um código era um código super simples, com substituição de letras, né? Você substituía vogais por expressões ali, que acabava que a palavra ficava muito maior. Mas era muito divertido. E claro que a gente lia aquilo, eu e minha irmã, a gente brincava de escrever daquele jeito, igual aqueles personagens no livro que eram os heróis pra gente, né? Especialmente nesse livro que eu acho que dar um spoiler de um livro infanto-juvenil publicado há mais de 30 anos não é problema, né? Então, assim, que se passava na escola, né? E o vilão era o diretor. Então, na adolescência, isso é muito poderoso, da gente ver assim, nossa, realmente, a gente tem que se revoltar, né? E é uma idade de muitos segredos também, então a gente se sente muito interessado por causa disso. E outro código que eu lembro também de ter visto foi no Manual do Escoteiro Mirim, né, que era uma publicação que tinha de tudo um pouco, né? Caramba. Eu não tinha... Eu amava esse negócio. Era muito louco, assim, eu não tinha o manual, meu primo tinha. Aí meus pais, né, levavam, né, minhas irmãs, pra casa da minha tia, pra gente brincar com os meus filhos. Eu não queria brincar, eu queria ler o Manual do Escoteiro Mirim, né? A criança nerd deve ser uma preocupação, né, pros pais. Nossa, eu ficava dias na biblioteca, eu preferia ler o Manual do Escoteiro Mirim na biblioteca, porque ele não podia circular, ele não podia levar pra casa, do que brincar com as outras crianças. Porque é um livro de referência, né? Aquilo eu acho que... E olha no que deu, né? Olha no que deu. Eu acho que seria o mais próximo de uma enciclopédia que você teria para uma criança recém-alfabetizada, né? Assim, era muito interessante. Então, assim, eram esses os códigos que eu tive contato e tal, mas até hoje eu ainda acho interessante, gosto, mas é uma coisa que eu nunca aprofundei muito, assim, no estudo, né? E o Alan Turing, né? Vou levantar a bola para a Nessa cortar, então, né? Ele ficou famosão aí, né? Cientista da computação, por decifrar um código na Segunda Guerra, né? Ele decifrou o Enigma. A máquina Enigma. Eu falei um pouco gaguejando porque eu não tenho tanta certeza, assim, que eu confesso que eu li alguma coisinha sobre, mas eu não cheguei a ver o filme. Acho que o nome é O Enigma mesmo. Eu vi a primeira cena do filme. Eu vi a primeira cena do filme e fiquei um pouco cansado, assim, mas ainda vou ver. Eu vi o filme, mas as memórias que eu tenho sobre o Turing é o que eu conversava com os meus amigos na época que eu tava estudando programação, né? Quando eu comecei na área, quando eu tava no curso e tal. Mano, já que você puxou a bola aí do Turing, o que ele fazia, né? Na verdade, o que ele fazia não era muito diferente do que, por exemplo, a famosa Ada Lovelace, ela fez lá antigamente com a máquina de calcular, né? Que simplesmente é como se fosse assim, gente, vamos dizer que é uma chave que abre uma porta, sabe? Então, assim, ela destrava coisas que resolvem problemas. É tipo um algoritmo físico. Sei lá, acho que a coisa mais próxima que a gente tem de didático pra pensar nisso
uma tapeçaria, ou um ábaco, sabe? Ou tricô. Era basicamente isso. Você programava aquilo para que você colocasse um valor novo ali dentro e ele calculasse o que você quisesse por dentro e saísse para fora com o resultado final, como se fosse uma função. Então a máquina do Enigma que o Turing resolveu o Enigma era tipo como se fosse um computador manual, mecânico, né? Que tem chaves dentro, como se fosse aqueles cadeados de segredo, sabe? Que você tem uma coisinha que você coloca o segredo, tem um número, você tem que destravar no número certo. É exatamente isso, só que isso aí eram centenas de combinações, ou milhares de combinações, né, que você podia fazer por horas, sei lá, dependendo de quantas pessoas você tinha disponível. Hoje em dia, as nossas máquinas, o nosso celular já faz muito mais do que isso, sabe? Tipo, eu não sei o número correto, mas eu chutaria em milhões, sabe? Por minuto, talvez. Então, assim, por isso que quando você vai colocar uma senha nova, o negócio fica pedindo pra você lá. Coloque um número, um símbolo, uma letra maiúscula, uma minúscula. Não é porque querem zoar com você, porque é necessário, porque você tem mais, né? Daí você diminui a chance de decodificarem a sua senha. Mas, voltando ao assunto de línguas, não quero entrar muito aí nessa área aí. Senão eu vou ficar falando muito e vou ficar falando besteira porque não me preparei para falar sobre isso hoje. O que eu lembrei de uma linguagem de sinais, de código, é aquela linguagem que a gente aprende de quando a gente vai mergulhar. Então, quando você vai mergulhar no mar com equipamento, etc., você tem uma aula de mergulho, eles te ensinam alguns códigos que você tem que fazer na água para poder se comunicar com as outras pessoas que estão mergulhando com você. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi na aula de mergulho. Inclusive, fiquei até meio ansiosa antes de pular na água. Isso que é a primeira aula de mergulho é numa piscina, né? Não é no mar. Eu fiquei tipo... Caramba, eu vou esquecer o código, eu vou esquecer, e eu vou querer falar, e aí eu vou me afogar, porque eu vou tirar o negócio, eu vou tentar falar e vou estar na água, né? Rolou aquela ansiedade. O que mais? Outra coisa que eu pensei também são os sinais inconscientes, os inconscientes que a gente faz quando a gente está falando, se comunicando. Por exemplo, quando eu mudei aqui para cá, para Suécia, tem alguns símbolos e alguns sons que as pessoas fazem que significam coisas que eu não sabia. Então, por exemplo, às vezes eu estava conversando com uma pessoa em inglês e ela ficava fazendo assim, ah. Tipo assim, do nada, no meio da conversa, eu falando e a pessoa, ah. E eu comecei a observar que as pessoas no telefone faziam muito isso, ficavam falando, ah. Aí, sei lá, acho que uns 6 meses depois eu descobri, né, eu tinha intimidade suficiente com uma pessoa sueca pra perguntar, e eu descobri que significava sim, é o nosso aham. Quando a gente fala aham, pra eles é ah. E tem um outro também que eles fazem que significa sim, que é um som de sucção, assim. Então, assim, tem vários sinais, né? Tem o ok, que na Inglaterra, né, tem Aliás, quando a gente dá o dedo do meio pra pessoa, na Inglaterra é outra coisa que você faz, você dá o indicador, né? E aí tem uma história por trás disso, porque antigamente os arqueiros, quando eram punidos, cortavam o dedo indicador deles. Então esse é o toma lá dos britânicos, né? Não sei até que área ali das ilhas, né? Mas, enfim. Não, muito bom. O Ian McEwan, ele escreveu um livro que uma vez eu resenhei para o Expoente Pernambuco, que se chama Máquinas Como Eu, que é muito interessante para quem gosta de... É um pouquinho de ficção científica, mas muito drama interpessoal, e o cara, ele escreve muito bem, né? Um livro assim muito bem construído. É o último dele, não? Eu não sei porque ele é muito prolífico, então eu tenho medo de não ser. Ele foi publicado em 2019, esse livro. Mas é muito legal porque ele mantém o Alan Turing vivo. E, enfim, eu achei isso uma homenagem muito legal, assim, a esse momento histórico, né? Eu acho que é uma forma, assim, de vingar anos depois, né? É um livro gostoso de ler. E ainda para o nosso... a base do triângulo aí da nossa pauta, né, ampliando um pouco mais esse nosso tema, queria que vocês comentassem um pouco a respeito do aspecto lúdico. A gente já comentou um pouco, né, mas também do aspecto lúdico, amoroso, das línguas inventadas, fictícias, construídas. Porque uma coisa a primeira língua assim, que eu lembrei quando a gente pensou nessa pauta é a língua do P, porque ela é muito engraçada, a língua do P, né? Além de ela ser... Primeiro que a gente consegue entender o que a pessoa está falando, mas ela é divertida de pronunciar, né? Tem outros tipos de linguagem, que acho que a Vanessa também mencionou já um pouco isso, que são palavras que a gente usa
entre uma família, entre algumas pessoas, um grupo de amigos, né? Então, para dar um exemplo, cafaióia foi uma das primeiras palavras que meu irmão falou na vida dele, né? E até hoje a gente, às vezes, usa em casa, que é uma forma de viver essa palavra estranha, mas para a gente significa, às vezes, muita coisa. Então, você tem exemplos, assim, né, desse uso mais afetivo aí das línguas? Eu tô sorrindo aqui porque eu não consigo falar a língua do P, nunca consegui. Nem falar e nem entender. Então eu sou daqueles que se alguém for falar em código na língua do P na minha frente, se joga, vai nessa. Eu acho mais fácil eu entender, sei lá, russo do que língua do P. Né? É difícil, é difícil. Tipo assim, pra mim, eu não tenho a destreza mental pra poder chegar. Acho que é só um treino de como separar as sílabas no português. Talvez isso que seja o desafio da língua. Nossa, eu fico bugadíssimo, do tipo, não dá. Mas Você sabe que funciona só em algumas línguas, né? Não. Imagino, porque a forma de separar a sílaba é uma coisa doida em cada idioma, né? Não é tão Eu descobri óbvio, assim. isso na prática, mas termina sua fala aí que eu já conto a história. Não, mas o que eu percebo mais seria nessa questão familiar mesmo, né? Minha família nuclear. A gente chega a ter até um dialeto próprio, às vezes, né? Que é uma série de palavras, mesmo comuns, que a gente acaba usando em outro contexto. Ou, às vezes, uma palavra só o nome de uma pessoa, né? Porque falar dos outros é um esporte também, né? Que a gente joga em família, no caso. Que, às vezes, tem uma referência do tipo assim... Minha tia-avó ouvia televisão muito alto. E o nome dela era Dona Inhá. Então, ô Dona Inhá, isso significa abaixa o volume da televisão. Porque a gente faz essa referência aí, a minha tia-avó que nem viva mais tá, mas eu acho que não também, não sei. Não estou muito certo disso, dessa informação, porque eu realmente não tinha tanto contato. Então tinha muito essa questão e essas palavras erradas ou utilização fora de lugar que às vezes a gente traz da infância, né? E fica, né? E uma que ficou era uma que eu falava errado. Que quando a gente ia no centro de Belo Horizonte, naquela época só existia um shopping, né? O centro da cidade era onde a gente fazia as coisas, a gente chamava só de cidade. Então, quando a gente ia para a cidade, eu falava, oba, vamos rechear. Eu queria dizer lanchar. Mas, de alguma forma, na minha cabeça, eu falava rechear. Você tava recheando a barriga, recheando a sua barriga. Eu não sei qual que é a lógica. Se eu imaginava que eu ia me rechear, se eu queria comer alguma coisa recheada, mas esse rechear geralmente era um pastel com caldo de cana, na Galeria do Ouvidor e tal. E era o ponto alto, né? E naquela época era outro mundo, né? Era transporte público, levar os meninos tudo pro centro da cidade e tal. Então acaba que é uma coisa que fica, que não só é uma referência familiar, mas é referência de uma época também. É uma referência de um lugar e tal. Então acaba que uma palavra só traz toda essa carga, todo esse resgate, né? E nomes de pessoas também, e apelidos, né? Que nem sempre coincidem com o nome, e assim por diante. É um grande trocadilho do carilho, né? Gente, eu lembrei da história do P, porque uma vez eu tava numa situação que tava com muitos europeus de vários lugares da Europa, e eu de brasileira, a única pessoa que não era europeia no rolê. E aí começou uma brincadeira ali, a gente tinha que... Não vou entrar no detalhe, mas a gente tinha que falar pra uma pessoa pagar uma prenda, sabe? Então teria que ser punido com alguma coisa, a gente tinha que criar alguma coisa. E aí, as meninas italianas falaram pro cara, que era da Estônia, falaram assim, ó, você tem que falar pra gente o que você quer da gente na língua do P. Aí o cara falou o que é a língua do P. Tipo, ele não fazia a mínima ideia do que era a língua do P. E aí, descobrimos que todo mundo que era de países que não eram de línguas latinas originalmente não sabia o que era a língua do P, mas todo mundo que era de origem latina sabia. E a gente meio que se deu conta que, nossa, isso aqui é uma coisa latina, né? Porque quem fala espanhol, italiano, português ali que tava conversando sabia do que se tratava. E a gente foi mostrar pra eles, então, o que era a língua do P. Então a gente resolveu conversar entre nós na língua do P. Só que nós estávamos todos falando inglês. E a gente descobriu que a língua do P em inglês não dá, tipo, não funciona, porque muitas palavras a gente não sabia como quebrar a sílaba, e muitas palavras não tinha como fazer. Então a gente tinha que falar o P depois, e aí não faz sentido, porque daí você fica falando só P no final da palavra, praticamente. Enfim, não deu certo. Então a gente acabou inventando outra língua, que é a língua do K, depois inventou a língua do Fi, e sei lá, a gente ficou inventando várias coisas até achar um lugar que a gente pudesse falar mesmo uma língua tipo a do P. Foi uma experiência muito louca. Muito legal, adorei. Em inglês tem o piglating, que eles falam que seria o nosso equivalente à língua do P. Que eles trabalham com uma inversão da primeira consoante para o final e termina com A, né?
Mas aí ele troca, né? Você troca, acho que você passa a consoante pro fim e coloca um ei na frente. Mas, cara, se eu não consigo falar a língua do P em português, imagina falar uma língua derivada de zoada na minha segunda língua. Eu entrava em coma se eu tentasse. Não dá. Assim, pra mim tá muito. Depois que você tá falando há muito tempo uma outra língua, já vai automático. Você consegue fazer as coisas. Mas acho que naquele dia foi tenso, porque a gente tá falando várias línguas, no real. Enfim. Eu sempre acho que se a água subir, a gente aprende. Se precisar, né? Aí pode ser até um prompt, né? Cai no mundo Verdade. com a língua do P em inglês, se vira, imagina. Muito bom. Bom, a gente está chegando aqui ao fim desse episódio e eu vou pedir para o Tiago falar de novo a estrofe de um poema, né? Que abriu o episódio. Mas antes de falar a estrofe do poema, eu posso só fazer mais um comentário de uma informação que eu lembrei? Falando lá no começo de línguas construídas e dessas utopias linguísticas, eu só queria fazer um comentário, que depois eu voltei a ouvir na pauta que eu acabei pulando. Não é uma língua exatamente construída, ela deriva de várias línguas naturais, mas é um pouco essa utopia linguística que é a língua internacional de sinais. Né, que quando existem convenções internacionais de pessoas surdas, eles se comunicam nessa língua de sinais e deixar bem claro que não é uma linguagem, é uma língua, né? Libras é a língua brasileira de sinais, não é uma linguagem, tem toda a estrutura linguística para ser caracterizado como língua, e pessoas de diversos países conseguem se comunicar entre si. Né? Eu nunca parei para estudar a fundo como que essa língua surgiu, né? Mas deve ter surgido das línguas de sinais majoritárias, porque tem a relação de hereditariedade das línguas de sinais é um pouco diferente das línguas orais. Né? Qual língua é derivada de quem? Tipo, a brasileira, ela deriva muito da francesa. Então, tem essas particularidades, assim. Mas é só um comentário que, né, pelo menos a comunidade surda, até certo ponto, tem essa utopia linguística, de certa forma, né, funcionando, e cada um mantém a sua própria língua nacional de sinais. Né? Não, foi muito bom você trazer. Não, obrigada. A América Sign Language, já tem a língua espanhola de sinais, a língua francesa, a língua brasileira, assim por diante. E tudo bem, não, porque isso ficou na minha cabeça, porque eu realmente tenho um pouco esse idealismo de uma língua secundária universal. Eu vou voltar, então, agora na citação. Vamos lá, o nosso poema. Sur neutrala lingua fundamento, comprenante uno la alian, la popoloi faros en consento, uno grandam rondon familian. Em qual língua construída essa citação está? Tan, tan, tan. Agora ficou fácil, né? A língua está em Esperanto, né? Essa estrofe está em Esperanto, né? É um poema que foi o próprio Zamenhof que criou, ele escreveu, e essa poesia, esse poema, ele é considerado como um hino da língua. E a tradução em português, tendo por base uma língua neutra, compreendendo-se uns aos outros, os povos farão parte, em consenso, de um só grande círculo familiar. Então, de certa forma, é bem a filosofia aí, né, por trás dessa segunda língua universal, apesar de toda a problemática que eu já expus aqui. Nossa, muito bom. Obrigada pela sua contribuição. Adorei ouvir o Esperanto também, que é gostoso. Eu acho muito legal. Então, Zamenhof, ele mirou numa sonoridade parecida ao italiano. A gente consegue entender algumas coisas, não entende outras. Muito bom. Então, para a gente encerrar aqui nosso episódio, vamos para o nosso fogaréu de hoje. Então, vamos lá, gente. Alguma coisa que você escolheu para queimar esse ver livre, queima fora, alguma coisa para indicar e aquecer nossos corações, mandar jabá, beijo aleatório. Para queimar, gostaria de queimar o preconceito linguístico, o medo de se arriscar aí a perder tempo aprendendo uma língua que não existe, porque acho que a experiência sempre conta. Então, vai fundo se você está curioso sobre isso. E para aquecer, eu quero indicar o livro do João Nin, lançamento aí da Potiguaras, Potiguarias, que é uma editora que publica autores indígenas. Esse livro se chama Tibira, uma tragédia indígena brasileira. Ele conta a história de um indígena tupinambá, que é conhecido como... Ele está recontando o caso que a gente conhece, né, como o primeiro caso de LGBT-fobia, TBLG-fobia, né, que no Brasil, né, que aconteceu com um nativo.
E eu comecei a ler esse livro há pouco tempo. E ele é uma aventura linguística, porque o João faz um trabalho de reinventar o que ele acha que deveria ser a herança linguística dos povos originários pela visão dele, do povo tupinambá, né? Não é o tupinambá em si, ele é português, mas é o português refeito sob essa ótica. É uma aventura muito massa você ler esse livro, assim, pela forma que ele é escrito e pelo jeito que ele reescreve o português. Ai, que lindo! E tem jabá, tem beijo aleatório. Sim, meu jabá, procurem na Amazon o meu conto, o Gênesis de um Corpo Quente. Quase que eu esqueci o nome do meu conto, gente. Vanessa Guedes, Gênesis de um Corpo Quente, tá aí pra esquentar o coração de vocês e outras partes. Queria mandar um beijo pro meu amigo Diego Casais, que é a pessoa que mais ama línguas que eu conheço nesse universo e que não é da área de letras ou escritor. E ele é uma das pessoas que me ensinou a trocar de língua falada muito rápido. Eu aprendi muito com ele. Ele tá no nosso primeiro episódio da temporada passada sobre carnaval. Ele é nosso convidado lá. Beijo, Di. Saudades. Beijo, gente. Pessoa maravilhosa, amo o Diego. Tiago, você? Bom, eu, para queimar, né, depois dessa filosofada toda que eu dei no Esperanto, né, eu queria queimar muito essa ideia de uma língua franca como elemento de controle, né, imperialista, né, e que muitas vezes eu vejo as pessoas criticando uma língua franca, mas privilegiando outra, então perde um pouco esse sentido. Determinadas áreas do conhecimento vão ter línguas francas diferentes, né? Mas essa questão desse né, imperialismo, sei lá, linguístico, estou inventando essa expressão, né? Não sei se existe, não me crucifiquem, por favor. Eu estou queimando, eu não tô sendo queimado. É uma coisa tão forte que a gente, no Brasil, a gente não sabe a língua dos nossos vizinhos, mas sabe a língua do colonizador, entre aspas, né? Então, eu acho isso uma problemática muito grande e que a gente tem que estar sempre pensando nisso. Não que a gente deva ser contra o aprendizado de determinada língua, mas a gente tem que ter consciência desses processos, especialmente quando você estiver falando inglês como segunda língua, né? Você entender que é um tema que a gente já comentou aqui, né? Se você tem sotaque, então quer dizer que pelo menos mais de uma língua você está falando. E que é uma coisa que as pessoas que já nascem com a vantagem de ter a língua franca como língua nativa nem sempre fazem, né? Eles nem sempre têm esse interesse de aprender outras línguas. Para aquecer, diversidade linguística, né? Um dos maiores motos, aí, um dos maiores objetivos de ter uma língua secundária universal, uma segunda língua universal, é exatamente a manutenção da diversidade linguística, né? Muitas línguas hoje estão morrendo, e quando uma língua morre, agora que a gente está numa sequência aí de episódios, a gente sabe que a forma de pensar daquele povo também morreu. Isso é muito triste, especialmente quando a gente fala de línguas faladas por minorias, né, por povos nativos, povos originários, e você ter essa possibilidade aí, né, de coexistência linguística e manutenção dessas línguas é uma ideia que aquece muito o meu coração. E também o prazer de aprender coisas aparentemente inúteis, né? A Vanessa até falou, aprender uma língua que não existe. Não, ela existe, né? Ela só não é uma língua de um país, ela só não é uma língua que surgiu espontaneamente, mas ela não existe menos por causa disso. Mas eu entendo essa fala exatamente no sentido que é uma coisa que a gente não vê uma utilidade imediata. Mas aí tem outro questionamento, né? Que aí eu já estou queimando, né? Estou no aquecer, voltando para o queimar, né? Por que tudo tem que ter uma utilidade imediata? Por que tudo tem que ser monetizado? Por que você não pode aprender pelo prazer de aprender alguma coisa? Posso fazer um parênteses na sua fala? Vem. Eu tava aqui com o Baldolino aberto pra ler uma frase pra vocês o episódio inteiro, esqueci, mas acho que dialoga com o que você falou. Então se joga, aproveita. É uma fala do Abdo, que é um amigo do Baldolino na França. E ele fala assim: não é necessário ter estado num lugar para saber tudo a seu respeito. Senão, os marinheiros seriam mais sábios do que os teólogos. E ele tá falando isso no meio de um diálogo que eles estão discutindo se a Terra é plana ou redonda. Gente, e pensar que em pleno 2021 ainda tem gente debatendo isso, né? Cara, é o melhor diálogo que eu já vi sobre isso, enfim. Mas aí a gente fazer episódio só disso. Coloca no card certinho. Então, assim, é isso, gente. Tenham o prazer de aprender, né? De estudar, independente de monetização imediata. Vamos celebrar, né, esses exercícios mentais também. De jabá, né, tem meu site, né, Tumblr
Lá tem links para os meus trabalhos que já foram publicados. E o abraço vou mandar para as minhas irmãs, para os meus pais, nessa linguagem familiar que a gente tem, que a gente inventou entre si no decorrer da vida. E se por acaso tiver algum esperantista, né, ou algum adepto do Ido, ou de outras línguas auxiliares ou línguas secundárias nos ouvindo, também fica um abraço aí, né, e vamos lutar pelas coisas que a gente acredita. Perfeito, maravilhoso. Estou adorando aqui o que vocês estão falando. Para queimar, eu queria falar um pouco sobre dicionários. Acho que uma das coisas que eu não fiz na vida ainda, que eu preciso fazer para me sentir realizada, é trabalhar num dicionário. Que eu tenho muito amor por quem trabalha em dicionários, são dicionaristas, fazem verbetes, assim, eu acho uma coisa maravilhosa. E eu queria queimar a crença que os dicionários seriam pai dos burros, ou então que só deve ser consultado quando a gente não sabe mesmo uma palavra, né? Então, eu acho que dicionário é uma coisa para a gente consultar a todos os momentos. Amo a Aulete, está aqui super na minha barra de favoritos, né? E tantos outros dicionários que eu uso bastante. Então, eu queria queimar um pouco essa crença que o dicionário é uma coisa rara, é uma coisa que tem que ser usado de menos, né? Acho que são grandes fontes de conhecimento. Me aquece muito o coração saber que tem gente gastando tempo aprendendo línguas fictícias, né? Então, a gente falou do Klingon, eu encontrei as conferências internacionais das línguas tolkienianas também, né? Que eu acho que existe um esforço aí muito grande de falar sobre isso, de se encontrar, de vencer barreiras linguísticas originárias, inclusive, né? Para fazer participação nessas conferências. E queria convidar vocês, você ouvinte, ou você ouvinte, para ler o Mário Rodrigues, falando sobre o conversatório sobre o bem viver. Ele é um educador boliviano muito incrível, e ele falando sobre a relação dos tempos passados e o futuro, que especificamente o tempo futuro, que não existe, né, na língua aimara, aimará, e a diferença disso para o espanhol e para o português, e como é que isso tem um aspecto relacionado à noção de progresso, é muito lindo. Então, vou deixar aqui também linkado, quem sabe você pode se perder aí lendo. E para fazer o jabá, eu escrevi um conto que se chama Na Era do Fogo, que eu já trouxe em outros jabás anteriormente, publicado no Instituto de Pernambuco, no Suplemento de Pernambuco, com o apoio do Instituto Serra Pilheira. E foi muito divertido porque eu criei uma língua fictícia, então eu fiz bem bonitinho, né? Criei primeiro a sintaxe, pensei que teria algumas declinações, depois coloquei o léxico em cima, e são só alguns diálogos, e eu queria fazer simples, talvez aí um pouco meio que na vibe do Esperanto, para também que quem lesse conseguisse entender o que aquelas personagens estavam falando, né? Então foi muito divertido fazer isso. Se vocês quiserem dar uma olhada, ia ser legal. E meu abraço vai para o meu irmão, o Beto, porque a gente aprendeu a falar errado algumas palavras junto. E, por exemplo, a gente sempre fala errado a palavra guichê, a gente fala guinchê. Ai, gente, que vergonha. Bom, eu e minha irmã, a gente... fala eu e minha irmã, a gente fala cisne, a gente fala cisnei. Eu acho muito engraçado essas coisas. Tem outras, mas essa aqui é a mais óbvia. E eu não consigo falar certo, tenho muita dificuldade de falar certo, é engraçado. Bom, este foi mais um episódio do Incêndio na Escrivaninha. Se você gostou do podcast, nós temos uma newsletter e um canal no Telegram. A newsletter é tinyletter.com/incêndio na escrivaninha e o canal no Telegram é t.me incêndio na escriva. E, então, está aí linkado também. E nós, dando continuidade ao nosso extenso arco aí sobre línguas e linguagens, que nós estamos se divertindo muito, no próximo episódio nós vamos falar sobre código genético, linguagem da vida. Então, gente, muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Cruz, tchau. Até mais. Só passando para lembrar, marca na agenda, marca no coração, que no dia 22 de maio nós vamos ter Martini na Escrivaninha, um sábado em 1920. Inscrições pelo Simpla. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.